Pessoal, esse é o nosso último módulo aí antes do almoço. Ele também é um módulo bem rapidinho, onde os principais temas aí que a gente vai abordar é a arquitetura híbrida do Link 2013 com o Office 365, que é o Link Online, né? Até aqui a gente falou bastante sobre deployment, cenário de coexistência entre clientes de duas versões, né? Cliente 2010 e 2013, que são justamente esse Lab 3 que a gente está fazendo. O Lab 3 ele é bastante focado muito mais na usabilidade, né? Como ver o cliente fazendo uma ligação não, uma chamada, etc. E aqui, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho mais de integração com outros sistemas, e nesse caso aqui, especificamente sobre essa arquitetura híbrida de integração do Link On-Premise 2013 com o Link Online. Aí a gente vai para o almoço, e passando o almoço a gente retoma, e aí tem mais laboratório para a gente seguir, e mais dois labs, mais dois módulos, se eu não me engano. Então, dentre os assuntos que a gente vai abordar nesse módulo aqui de arquitetura híbrida, a gente vai falar um pouquinho de como é, ou o que a gente tem disponível hoje de integração do Link 2010 com o Office 365 atual e do Link 2013 com o Office 365 atual. Assim como do Link 2013 com o Office 365 2013, que vai ser lançado agora em breve, no começo do ano que vem. Toda vez que a gente vê aqui General Availability, é a versão atual do Office 365. Ou seja, o que a gente consegue fazer com o que a gente tem hoje. E aí esse módulo é dividido em duas partes. O que dá para fazer hoje e o que vai dar para fazer na próxima versão que está chegando agora no começo do ano. E alguns investimentos aí que a Microsoft fez em relação a essa versão atual, né? O principal ponto aí de investimento foi garantir que a Microsoft, né, os usuários, na verdade, tenham a integração com o Office 365 atual, de forma a garantir que você, como administrador, possa ter usuários na nuvem para um determinado perfil de usuário e determinados usuários com um diferente perfil num ambiente on-premise. Na prática, isso quer dizer o seguinte: se o cara só vai usar instant messaging, áudio e vídeo, eventualmente, etc., você conseguiria manter esse cara na nuvem e não ter nenhuma restrição de funcionalidade para ele. Agora, se você tem usuários que requerem integração com telefonia, por exemplo, aí você obrigatoriamente tem que manter esses caras local para poder entregar esse tipo de funcionalidade. Então, esse foi o primeiro passo que a Microsoft deu, integrando esses dois mundos, permitindo que esses dois usuários tenham federação, né? Eu consigo falar com uma pessoa que está na nuvem e vice-versa, ver a presença dele, etc., mas ainda assim existe uma segmentação de funcionalidade, tanto na perspectiva do administrador, que sabe que se o usuário está na nuvem, ele não vai conseguir ter integração com o PBX, por exemplo, quanto para o usuário, que sabe que se ele vai conversar com alguém que está na nuvem, esse usuário da nuvem tem um IP address diferente do dele. Então, existe sim uma integração, mas ainda com algumas limitações. E aí a gente tem basicamente dois cenários, né? A gente tem um cenário onde você tem tudo na nuvem, não só a parte do Link Online, mas também do e-mail, do SharePoint, e aí você mantém todos os seus usuários com todas as funcionalidades na nuvem. E tem um segundo cenário onde você consegue fazer essa integração, né? Manter a parte de e-mail e SharePoint na nuvem, mas com o usuário do link hosteado no seu ambiente local. Então, muitas empresas usam esse cenário onde ele migrou o e-mail para a nuvem, mas requer, por exemplo, integração com telefonia. Então, ele mantém o link on-premises para poder entregar esse tipo de funcionalidade. Então, ele acaba sendo obrigado a manter um cenário misto por conta de uma funcionalidade que ele precisa entregar para o usuário dele. E aí, alguns modelos, né? Como eu comentei, a gente tem um cenário onde você consegue federar esses dois ambientes, então ter parte dos usuários local, parte dos usuários na nuvem, ou de fato ter todo mundo local utilizando alguns recursos da nuvem somente, como é o caso do e-mail, inclusive voice e-mail exchange na nuvem. O grande problema desse cenário é que você precisa ter basicamente dois ambientes link, né, um na nuvem e um local. Os usuários passam a ter dois domínios SIPs, então os usuários que estão na nuvem têm um domínio SIP, os usuários que estão local têm outro domínio SIP. Então tem alguns detalhezinhos que acabam impactando no dia a dia do próprio usuário ou do administrador para manter esse ambiente. E aí como é que fica a interoperabilidade desse mundo? Uma tabela também muito mais para referência do que para a gente ficar entrando no detalhe aqui, mas a matriz de comparação aqui, ela mostra se eu tenho link online com Exchange Online, quais funcionalidades eu tenho. Se eu tenho link on-premises com Exchange Online, quais funcionalidades eu tenho, e assim por diante para cada um dos produtos. Então é uma tabela muito mais comparativa para você consultar, se for o caso, e entender o que eu tenho, o que eu perco,
quando eu tenho cenários mistos, de versões de produtos online versus produtos on-premise. E aí agora sim, a gente começa a falar do que vai vir para a nova versão do Office 365 que vai ser lançado agora no começo do ano. Então tudo que a gente viu aqui, todas as limitações, inclusive aquela tela anterior que mostra aquela matriz de funcionalidade, é falando do que tem disponível hoje, né? Ou seja, Office Link 2013 integrado ao Office 365 atual. A partir daqui, são funcionalidades que vão vir novas com a nova versão do Office 365. Os principais objetivos dessa nova versão: permitir que os clientes tenham um serviço de forma integrada, né? Ou seja, o usuário que está na nuvem tem, por exemplo, o mesmo IP address do usuário que está local, para ele nem vai descobrir onde ele está e nem precisa. Entregar uma maneira muito mais fácil de poder coexistir esse ambiente sem ter que ter nenhum tipo de limitação técnica. Como eu comentei, a gente pode, por exemplo, manter um usuário na nuvem, fazendo uma ligação telefônica saindo pelo PBX local. E obviamente garantir que você tenha aí vários releases a cada quarter, uma funcionalidade nova. Existe um compromisso muito grande da Microsoft, que a cada quarter ela lança uma funcionalidade nova para os sistemas na nuvem. Então esses são os principais objetivos aí dessa nova versão que está vindo. Em termos de arquitetura, alguns cenários aí importantes para quando a gente considera migrar, né? Migrar para a nuvem. Né? O que o administrador tem que se preocupar? Primeira coisa são os usuários de Exchange. Eventualmente, se você está migrando os seus usuários do Exchange local para o Exchange do Office 365, não há preocupação, na verdade. Existe uma série de benefícios em se fazer isso. E um deles é, por exemplo, a gente passar a utilizar aquele tema que a gente já comentou, que é o catálogo de contatos unificado. Se você tem uma versão, por exemplo, do Exchange 2007 local e migrar ele para a nuvem, a gente pode passar a utilizar esse tipo de recurso. Outro ponto importante que vai nos beneficiar com essa nova versão: eu poder migrar departamentos ou filiais sem onerar aqueles usuários em detrimento de qualquer coisa. Então, de novo, ele continua tendo o mesmo IP address que ele tinha antes. Se eu migrei um departamento inteiro e dentro daquele departamento tem só 5 usuários que precisam fazer ligação telefônica, eu consigo levar esses 5 usuários também para a nuvem e não limitar essa funcionalidade para ele porque ele está na nuvem. Uma vez que eu tenho praticamente as mesmas funcionalidades, seja na nuvem, seja local. A facilidade, né, de começar, por exemplo, habilitando os usuários na nuvem. Então, chega um diretor de RH e fala: preciso implementar uma solução de áudio e videoconferência instant messaging para todos os funcionários agora. Com o Office 365 a gente consegue isso, provisiona o ambiente, habilita, e em algumas horas o ambiente link está no ar com todas as funcionalidades das quais você contratou. Só que depois disso é que vem os detalhes. Mas o cara queria ter compliance para salvar arquivamento de texto por 5 anos. E aí a gente ganha um fôlego para montar uma infraestrutura local para atender eventualmente uma demanda de regulamental, e aí migrar esses usuários de volta on-premises sem perder funcionalidade entre esses dois cenários. Então a gente tem a facilidade de criar e provisionar um ambiente na nuvem de forma muito rápida, e se por algum motivo precisar trazer todos ou parte desses usuários localmente, eu não perco funcionalidade. E o inverso também é verdadeiro. Se eu tenho hoje uma infraestrutura de link que está dando problema, que não tem alta disponibilidade, etc., eu consigo migrar esses caras para a nuvem, levando as funcionalidades que ele tem hoje sem penalizar o usuário. Algumas das principais features aí que vai vir com a nova versão. De novo, IP address compartilhado, interoperabilidade com sistemas on-premises e online de forma muito mais integrada e facilitada. Quando eu migro um usuário de um lado para o outro, ele continua levando instantaneamente a presença dos usuários, a lista de contatos deles, grupos, etc. E consigo agora também, quando migrar ele, levar as reuniões que ele eventualmente já tenha reservado. E o cliente link, obviamente, consegue se conectar tanto no ambiente local quanto no ambiente na nuvem, sem ele precisar saber aonde aquele determinado usuário está. Você mantém a configuração automática, e aí quando ele bater no servidor, ele vai descobrir se aquele usuário está online ou local, e aí ele redireciona para o pool correto. Pode ser um pool local ou um pool na nuvem. Então, na perspectiva do usuário mudando. Modelo de deployments híbridos. A mesma matriz que a gente viu naqueles slides anteriores, que mostra o que a gente perde e o que a gente ganha em diferentes cenários. Né? O que eu destaco aqui
principalmente, aliás, já está até destacado, é esse cenário de funcionalidade nova, onde a gente tem, por exemplo, a possibilidade de manter um usuário na nuvem, integrando com o PBX local. Então, a gente tem dois cenários de telefonia na nuvem. Primeiro cenário, onde eu contrato de uma operadora na nuvem um ramal para aquele usuário, e aí quando esse usuário vai fazer uma ligação, essa ligação sai direto da nuvem Microsoft para a PSTN. Esse é o primeiro cenário. E tem o segundo cenário, onde eu integro esse ambiente na nuvem com o meu ambiente de link local para ele sair pelo meu PBX. Então é importante só diferenciar esses dois cenários, que são cenários que são distintos. O primeiro cenário que eu comentei, que você contrata um ramal na nuvem, ainda não está disponível no Brasil. Então, o único cenário possível para nós aqui em relação à integração de usuários na nuvem, fazendo ligação telefônica, é integrar esse ambiente online com o meu link on-premise para ele poder fazer uma ligação local através do PBX. Seria possível nesse ambiente novo só ter um ambiente on-premise gateway de voz em vez de ser tudo assim? Não, porque quando você faz uma ligação de um usuário na nuvem para sair pelo seu PBX, a comunicação do ambiente da Microsoft com o seu ambiente é através do Edge. Então é do Edge da Microsoft, com o seu Edge, com o seu front-end, para o Mediation, para o PSTN Gateway, para público. Ainda falando de cenários híbridos, né? A gente tem aqui, como eu comentei, um processo de investimento muito grande em relação à migração dos dados dos usuários para a nuvem. Então existe um investimento muito grande para permitir que os usuários que já estejam habilitados no seu ambiente hoje, quando forem migrados para a nuvem, não percam a lista de contatos dele, a lista de federação e coisas desse tipo. E o que não é migrado? O conteúdo de live meeting, reuniões que já aconteceram anteriormente, né, que ele salva naquele histórico de quais são as pessoas que participaram, etc. Isso não vai ser levado. As políticas e configurações do seu ambiente local, né, quem pode fazer o que, etc. E dados de conferências de versões anteriores também da versão R2. Ponto importante aqui em relação ao cliente, link 2010 com cumulativo update 2 ou superior, para poder funcionar com o ambiente na nuvem. E acho que é isso, o importante é isso. Aqui também uma matriz de compatibilidade e coexistência entre sistema local versus sistema na nuvem. O que a gente pode ver claramente aqui é que é altamente recomendado ter uma integração, né, um cenário híbrido de link on-premises com link online da versão 2010 para 2013. As versões anteriores até é possível, mas com uma série de limitações. Né, no caso do R2, já do 2007 para trás nem é possível. Mas o recomendado, e obviamente você usufruir de todas as melhores funcionalidades desse cenário híbrido, é da 2010 ou 2013 para frente. Por exemplo, se você vai fazer uma migração de um cara que já tem a recorrência de um live meeting, você manualmente vai ter que migrar essa recorrência para nós. Essa recorrência do live meeting. E quais são os componentes necessários para permitir esse cenário híbrido, né? Ou seja, eu tenho um ambiente link on-premises, tenho um cenário link online e integrar esses dois. Alguns componentes são requeridos para que isso tudo funcione. Dentre eles, o DIRSync, que é um componente que faz com que todo o seu catálogo de contatos e usuários do Active Directory sejam sincronizados para a nuvem. Então isso não tem nada a ver com link ainda. Você é uma ferramenta, um servidor da Microsoft chamado DIRSync, que vai ler todos os usuários que estão habilitados no seu AD e provisionar esses usuários na nuvem. A partir daí, você como administrador vai poder ver a lista de todos os seus usuários lá na nuvem Microsoft. Depois disso, a gente precisa do ADFS, que é o cara que vai permitir que o usuário se autentique, seja na nuvem, seja on-premise, esteja utilizando o mesmo usuário e senha que ele tem setado no AD dele. E, obviamente, quando ele trocar a senha do Active Directory, ele troca também. Na verdade, ele não troca a senha do AD na nuvem, porque na nuvem ele não tem a senha dele, existe só uma troca de token, né? Ele sempre vai estar autenticando no seu Active Directory. O interessante dessa funcionalidade é não só permitir com que o usuário tenha a mesma senha nos dois sistemas, independente de onde ele esteja, mas também garantir as suas políticas de senha. Então, se você disse que o usuário tem que trocar senha a cada 15 dias, a senha tem que ser complexa, etc.,
esse é o cara que vai garantir que o usuário que também está na nuvem receba a mesma política dos usuários que estão se autenticando localmente no seu AD. Então são dois componentes do Office 365, né, e não do link, mas é um requisito para poder fazer essa integração acontecer. E aí, obviamente, você precisa do link 2010 ou 2013 para poder integrar esses dois mundos. Aí sim, a gente já está falando do produto link. Em especial, as funcionalidades de voz que eu comentei, que é você poder ter a ligação saindo localmente pelo seu PBX, é um requisito que você tenha o link 2013 on-premise. Com o link 2010 isso não é possível. Então, exceto a funcionalidade de telefonia, é importante você ter o link 2013 on-premise. E aqui como é que funciona a comunicação nesse mundo todo, né? Basicamente, a integração, a comunicação, como eu comentei, do ADFS e do DIRSync, que está aqui do DIRSync, é feita desses componentes diretamente com a nuvem. Ele não tem nenhuma ligação direta com o ambiente link. Esses dois componentes, DIRSync e ADFS, é muito mais para garantir que seus usuários estejam provisionados na nuvem e se autenticando na nuvem com as mesmas políticas que você aplicou no seu ambiente local. Então é uma comunicação direta entre servidores Microsoft DIRSync e ADFS com o tenant, né, que é o Office 365. Falando especificamente do link, toda a comunicação é feita e recebida através do Web Server. Isso quer dizer então que se você quer ter um ambiente híbrido, obrigatoriamente você precisa ter um Web Server. Porque toda a sinalização, o chat messaging, a própria chamada telefônica, ela vai chegar e sair pelo Web Server. E lá no mundo Microsoft Office 365 também tem outro Web Server e esses dois caras se comunicam. Na prática, uma ligação telefônica, por exemplo, de um cara que está vindo da nuvem, passa pelo Edge, do Edge pelo pool de front-ends, e aí sim sai para a TSTM. Algumas abordagens de migração, alguns cenários, né? Então a gente tem diferentes passos para diferentes versões. Então estou migrando, por exemplo, da versão OCS 2007 R2. Primeiro passo, eu preciso mover esses caras do OCS R2 para o Link Server 2013. O que não é tão simples assim, porque eu basicamente tenho que fazer um setup do Link 2013 on-premise para poder levar esses caras para a nuvem com todas aquelas facilidades que eu comentei. Então, uma migração de cenário híbrido, né? Entre o CSR2 e o Link 2013, tem um passo adicional importante aí no meio. Aí depois eu faço o deploy do client, migro os usuários para a nuvem e eventualmente executo ações pós-migração, nesse exemplo aqui, recriando as agendas recorrentes de live meeting dos usuários, por exemplo. Já do 2010 a coisa é muito mais tranquila, eu consigo mover os usuários do Link 2010 diretamente para a nuvem, levando a lista de contatos dele, etc. Não preciso ter esse passo intermediário aqui de migrar ele para o 2013. Instalo o cliente e segue a mesma coisa. Tem duas opções se você tem o OCS R2. Ou você habilita os usuários na nuvem zerado, e aí ele tem que repopular toda a lista de contatos dele, por exemplo. Ou você migra ele on-premise primeiro para uma versão mais nova, para depois levar para a nuvem. E aí você consegue levar a lista de contatos. Na verdade, assim, todo usuário que você vai habilitar, seja na nuvem, seja local, você tem que ter ele no AD. Sempre. Até porque ele vai logar na estação, por exemplo. Certo? A conta do AD, né? Então, habilitar ele o link no AD. Você vai criar a conta no AD. Aí o DIRSync, que é aquela ferramentinha, vai sincronizar essa conta para o online. Isso não quer dizer que ele está usando algum recurso do sistema online. Você só vai conseguir enxergar que o usuário Bruno Stroz ele existe no seu AD. A partir daí, você tem a opção de ou habilitar esse usuário para usar o link online, aí você vai lá na página web do link online e habilita esse usuário, ele já vai estar lá. Ou você vai na console do link on-premises e habilita ele para usar o link on-premises, por exemplo. Um checklist rápido aí do passo a passo de como funciona essa migração, né, ou implementação de um cenário híbrido. Primeira coisa é rodar o setup do DIRSync e o ADFS no ambiente on-premise, para garantir que os usuários sejam provisionados lá na nuvem. Segundo passo, criar o tenant, ou seja, habilitar de fato, né, esse ambiente link lá na nuvem. Aí você, como administrador, entra na sua página web lá e diz, eu vou habilitar recursos de link para os meus usuários. Aí você diz se os seus usuários vão poder fazer federação ou não, se eles vão poder acessar parceiros públicos de federação ou somente parceiros de companhia, e assim por diante.
Crio as entradas no DNS, essas entradas nessa própria página web, quando você vai fazer no setup, ele diz, ó, crie essa entrada no seu DNS. Ele dá o nome da entrada que você tem que criar no seu DNS. Com isso ele vai ativar, né, ele vai validar que você é o dono daquela zona. Então eu entrei lá na zona DNS chamada Microsoft.com, criei essa entrada com o código maluco que ele gera, aí ele vai checar se aquela entrada foi de fato criada. Se foi, ele fala, beleza, você é o dono desse domínio. Então os usuários podem passar a utilizar esse domínio porque ele é seu. Instalo os certificados no ADFS para ver a comunicação entre o mundo Active Directory local, autenticação do Active Directory local com o Active Directory na nuvem. E crio também as entradas no DNS externo para o ADFS. Então a gente vai ter dois cenários, né? O usuário logado localmente no seu AD, usando o recurso na nuvem, ele vai bater no seu ADFS local, na sua LAN. Se o usuário estiver na casa dele, ele precisa se autenticar para usar o link na nuvem, ele vai se autenticar no ADFS publicado na internet. Alguns comandos PowerShell aí, adicionais, né? Então você pode, por exemplo, fazer permissionamentos de usuários que podem ou não fazer federação com os usuários na nuvem através de PowerShell. Então não necessariamente você precisa conectar nessa página web para fazer lá, dar check nos botõezinhos. Você pode fazer, por exemplo, em lote, habilitar que os usuários façam federação para um lote de usuários via PowerShell. Então o PowerShell se conecta nesse ambiente na nuvem e habilita ou desabilita as funcionalidades do usuário. Só lembrando que aqui você não está mexendo na arquitetura, servidores, etc. Nada disso na nuvem. Você só está mexendo na configuração do seu tenant, né? Ou seja, os seus usuários ou uma configuração global para os seus usuários. Nunca na infraestrutura de servidores do Link Online. E aqui a gente vai ver algumas matrizes, né, de funcionalidades, e aí já bem específico, item a item, para cada um dos cenários, né? Nesse caso aqui, Instant Message de presença. E aí é o que eu chamo a atenção só aqui mesmo, as que não estão disponíveis, né? Então, nesse caso específico aqui, o que a gente não tem hoje disponível no ambiente atual é Instant Messaging Archiving, no OS 365, mas na versão que vai ser lançada a gente vai ter Archiving também para os usuários do Link. E aí isso só vai ser possível porque o Archiving do Link 2013 pode ser salvo dentro do Exchange Online de 2013. E também mais funcionalidades, nesse caso aqui a gente tem já algumas outras funcionalidades aqui mais restritas, né? Principalmente a questão de mobilidade com clientes BlackBerry. Então, diferente das versões on-premise, onde você consegue integrar com o BES e entregar o cliente link no BlackBerry, nas versões online a gente não vai ter. E talvez a gente não tenha federação com a AOL Yahoo no ambiente online. Está sob definição ainda. A mesma coisa para Search de Skill no SharePoint. E para quem não conhece essa funcionalidade aqui de Skill Search no SharePoint, é você, por exemplo, buscar no Link Client uma palavra-chave, por exemplo, pessoas que conheçam SharePoint, ou Link, sei lá. Aí ele busca na base de dados do SharePoint essa informação e mostra quem são essas pessoas. Esse tipo de integração também não vai estar disponível. Sobre reuniões, né, mesma coisa, Link, só especificamente funcionalidades de reuniões. Funcionalidades limitantes aqui, principalmente na versão atual, archiving de conteúdo das reuniões, né? Ou seja, você poder arquivar para compliance aquela reunião que aconteceu. E esse CA aqui é o Dial-in Conference, aquela URA, né? Você ligou para a empresa tal, para videoconferência, digite 1 ou digite seu PIN, coisas desse tipo. Isso não está disponível. E a gente consegue fazer isso com um link local, né? Criar uma URAzinha e dessa URAzinha ele jogar, por exemplo, para o Dial-in Conference. Ainda agora, já falando sobre voz, como eu comentei, a limitação aqui da versão atual é que você não consegue, por exemplo, a gente não consegue ter RCC em nenhum dos dois casos, né? RCC é você do cliente link disparar uma ligação telefônica, mas a ligação telefônica ela não está saindo pelo link, ela sai pelo seu PBX. Então a gente, por exemplo, no Link On-Premise, consegue integrar o link com o PBX suportado pela Microsoft. Quando ele faz uma ligação telefônica, você só usa o cliente do link para discar, para digitar o número. Essa informação é enviada para o PBX disca para a pessoa que você pediu e toca no aparelho da mesa. Então você está só controlando o PBX através do cliente do link. Mas a ligação telefônica não está saindo pelo cliente do link. Isso é possível fazer com link local, link on-premises. Já na nuvem isso não é possível. E integração com telefonia,
somente nos cenários de voz híbrida, né? Que é aquele que eu comentei, você tem um ambiente misto entre os dois cenários. Essa última coluna aqui, que é o link to phone, é aquela funcionalidade que eu comentei de você contratar um ramal virtual na nuvem. Não é aquela funcionalidade de você integrar com o PBX local. Ainda falando sobre voz, algumas limitações aqui também nos cenários, por exemplo, de linha privada. Isso se você estiver contratando um ramal online não é possível, já se você estiver integrado com o ramal local que é, por exemplo, o ramal do presidente sempre sai com o número dele escondido, mas se ele estiver ligando, por exemplo, para a secretária dele ou para os diretores que ficam abaixo dele, o número dele aparece. Então você consegue fazer esse tipo de segmentação. Isso não é possível se você estiver contratando o ramal online, mas se você estiver integrado com o seu PBX local, é. Resiliência de voz não é possível. 9.1, no nosso caso aqui, não é possível em nenhum dos dois casos. Não sei se vocês conhecem 9.1, é aquela capacidade do usuário que está roaming, né? Então, por exemplo, eu estou no meu link client aqui na K-Solution, disco 190, por coincidência a 2S, que provê esse serviço para mim, também é de São Paulo. Mas se eu estivesse no Rio e discasse o 90, ia cair aqui em São Paulo, 90 aqui de São Paulo. Então, no Brasil, a gente não tem essa funcionalidade que permite com que o cliente identifique em qual lugar do país você está, para quando você discar o 90 ou o bombeiro, seja lá o que for, ele discar para o local onde você está. Isso é uma preocupação grande. Oi? Informal local, exatamente. Então, empresas que adotam um link com plataforma de telefonia, é importante salientar esse ponto para que ele tenha um ramal de segurança interna, para que ele disque para esse ramal e aí sim essa pessoa disque eventualmente para a polícia, por exemplo. Se ele tem 20 filiais e os 20 discar o 90, sempre vai sair o 90 para o mesmo local. Bombeiro e assim por diante. A Response Group também a gente não tem integração com sistemas de call center local, caso seja o caso. Response Group, também não sei se vocês conhecem, é aquela funcionalidade de grupo de resposta, como o nome diz. Você disca, por exemplo, para o Helpdesk, né, o ramal 1, 2, 3, 4, e aí cai numa URA e ele diz, se for problema de software, digite 1, se for problema de hardware, digite 2. Ele discando 1, ele vai aleatoriamente tocar em diferentes ramais, ou ele pode tocar simultaneamente em vários ramais, ou ele pode tocar primeiro no ramal que ficou menos tempo ativo nos últimos minutos. Você tem várias regrinhas ali de grupo de resposta que você consegue setar. É um contact center bem, obviamente, minimizado, né? Mas ele atende bem esses cenários de ramais compartilhados, né? Ou grupos de resposta mesmo. Isso aqui é muito parecido com aquele captura de chamada, né? Muito cliente pergunta, mas não tem a captura de chamada? Tipo, tá tocando o ramal do Daniel e eu capturo a chamada dele. No link é um pouco diferente. A gente chama isso de grupo de resposta. Eu agrupo vários ramais num grupo único e aí ele toca simultaneamente em todos, ou ele vai tocando aleatoriamente até alguém atender e assim por diante. Você cria a política e a regra que você quiser.